Teve uma época em que eu pedia e nada mudava. E por mais que eu soubesse da lei da atração, por mais que eu acreditasse em energia, em vibração, em manifestação, parecia que o universo não me ouvia. E aquilo doía. Doía porque eu estava tentando com tudo o que eu tinha, e mesmo assim as portas não se abriam. Me perguntava o tempo todo, o que é que eu estou fazendo de errado? E no fundo, eu achava que precisava me esforçar mais, pedir mais, acreditar mais. Até que um dia, num daqueles momentos de exaustão silenciosa, algo virou dentro de mim. Eu parei tudo, respirei, fechei os olhos e pedi sem pensar em técnica, sem pensar em resultado, sem pensar no depois. Foi só um suspiro sincero e um desejo calmo, uma entrega sem expectativa. E por alguma razão que eu não conseguia explicar, foi naquele instante que tudo começou a mudar. Sem barulho, sem mágica explícita, mas com uma presença diferente. A realidade parecia mais viva. E foi ali que eu entendi. Não é o pedido que cria a resposta. É o estado interno que acompanha o pedido. A diferença entre quem vive preso em pedidos e quem realmente é atendido está em algo que quase ninguém fala. A vibração de certeza que sustenta o pedido depois que ele é feito. Porque pedir qualquer um pode. Mas pedir como quem já recebeu, aí é outra frequência. O que você vai ouvir aqui não é um manual. É um mergulho. Uma travessia íntima por dentro de alguém que já se cansou de pedir errado e que finalmente descobriu o que realmente faz a realidade responder. Você não vai ouvir fórmulas. Você vai ouvir coração, emoção, presença. E talvez, no meio dessas palavras, você se encontre também. Porque quando a gente entende isso de verdade, não tem mais volta. A forma de pedir muda. A forma de viver muda. E o campo quântico, como um espelho vibracional, começa a reorganizar tudo ao redor. Em segundos. Teve um momento em que eu parei. Eu não parei porque escolhi. Eu parei porque não dava mais. A vida tinha virado um espelho sujo. Tudo que eu via refletido parecia distorcido, pesado, fora do lugar. E eu juro que tentei consertar o lado de fora. Troquei hábitos, pessoas, contextos. Mas nada mudava de verdade. Foi aí que eu comecei a suspeitar que talvez o problema não fosse o mundo. Fosse o que eu estava carregando dentro de mim, mesmo sem perceber. Aos poucos fui notando uma coisa estranha. Quando eu estava mal, as situações pareciam se encadear para reforçar aquele mal-estar. Quando eu estava em paz, mesmo que só por alguns minutos, algo no ar mudava. Não era mágica, não era coincidência. Era como se a realidade tivesse um radar captando exatamente aquilo que eu estava sustentando, mesmo quando não dizia nada, mesmo quando fingia estar bem. O universo não responde à fachada, ele responde à frequência real. Um dia, sentado em silêncio, me peguei observando meus pensamentos como quem observa nuvens, e percebi que a maioria deles dizia a mesma coisa, que a vida era difícil, que eu estava atrasado, que nunca seria suficiente. Isso estava criando o meu campo. Essa era a minha oração vibracional dita sem palavras. E a realidade obedecia. Comecei então a brincar com outra coisa. E se eu sustentasse a ideia oposta, só por alguns minutos? Não foi fácil no começo. Meus antigos pensamentos voltavam como um vício. Mas toda vez que eu sustentava uma sensação de gratidão, mesmo sem ter o motivo exato, algo diferente acontecia. Um telefonema inesperado, um encontro casual, uma coincidência que parecia mensagem. Foi nesse ponto que eu entendi. A realidade não se organiza pelo que eu quero. Ela se organiza pelo que eu vibro enquanto vivo o agora. Hoje, antes de qualquer reação, eu observo meu estado interno. Se algo ruim acontece, eu respiro e me pergunto: o que eu estou sustentando agora? Porque eu sei, se eu alimentar o medo, o mundo me devolve medo. Se eu sustento presença, o mundo me devolve ordem. É simples, mas é profundo. A vida tem me mostrado que meu campo não engana. Ele só reflete. E se eu quiser mudar o que vejo lá fora, preciso começar pelo que sustento aqui dentro. Mesmo agora, enquanto penso nisso tudo, percebo que o jogo nunca foi sobre correr atrás de algo, e sim sobre me tornar algo. Porque quando eu me torno,
Tudo ao redor começa a responder de um jeito diferente. Parece mágica, mas é pura coerência vibracional. E quanto mais eu entendo isso, mais claro fica para mim que, por muito tempo eu achava que precisava dizer a coisa certa. Repetia frases, mantras, afirmações, como se as palavras sozinhas fossem mágicas. Mas tinha algo errado. Eu falava com a boca e duvidava com o peito. Pedia com os lábios e temia com a alma. E era isso que o universo ouvia. A frequência do meu medo. A vibração da minha escassez. Eu estava entregando o que sentia, não o que dizia. Foi numa manhã comum, dessas em que a gente acorda cansado da própria mente, que caiu a ficha. Eu estava repetindo: eu sou abundante. Mas no fundo o que eu sentia era falta. Uma falta doída, como um buraco no peito. E então eu percebi que aquilo não era um pedido, era uma contradição vibracional. E a realidade, que é sensível como um instrumento afinado, simplesmente seguia a música que eu realmente tocava, a da dúvida. Desde então comecei a observar o que eu sentia enquanto pedia. Parei de me preocupar tanto com o texto da afirmação e passei a cuidar da intenção por trás dela. Ao invés de repetir "eu sou amado" 1000 vezes, comecei a respirar fundo e lembrar de um momento em que me senti verdadeiramente acolhido. Aquele abraço sincero, aquele olhar que dizia "tá tudo bem". E aí sim, naquela emoção real, eu repetia a frase. E algo mudava. Era como se naquele instante o campo entendesse que eu não estava só dizendo, eu estava me tornando. Não havia separação entre o que eu pedia e o que eu vivia. A vibração alinhava tudo. E isso começou a gerar resultados sutis, mas consistentes. Pessoas diferentes se aproximando. Mensagens inesperadas. Portas se abrindo sem eu empurrar. Pequenas respostas, que vinham não das palavras, mas da frequência por trás delas. Hoje, eu entendo que o universo é surdo para palavras vazias, mas sensível até demais para o que vem do coração. Não adianta dizer "eu confio", se por dentro estou tremendo de medo. O que conta é o que vibra quando ninguém está olhando. O que acontece no escuro, antes da frase. A linguagem silenciosa entre o desejo e a certeza. É ali que mora o verdadeiro pedido. E quando eu descobri isso, tudo ficou mais leve. Não precisei mais decorar frases. Bastava sentir. Bastava parar, respirar e me alinhar. Bastava me ouvir, antes de tentar ser ouvido. E foi nessa escuta interna que comecei a construir pedidos verdadeiros. Não gritados ao céu, mas sussurrados pelo corpo inteiro. Pedidos que nem sempre saem pela boca, mas que atravessam o campo com uma força que não dá para explicar. É por isso que agora, quando vou pedir algo, eu não corro para falar. Eu me preparo para sentir, porque sei que é o sentimento que molda o sinal, e o sinal é o que reorganiza o mundo lá fora. E enquanto sigo aprendendo isso, percebo que eu já pedi com desespero, já supliquei com a alma tremendo, achando que quanto mais intensa fosse a minha aflição, mais rápido o universo responderia. Mas tudo que eu colhia era silêncio, um silêncio que parecia vazio, e esse vazio me machucava. Parecia que o mundo não me ouvia, que nada se movia, e por muito tempo eu achei que era castigo. Hoje eu sei que não era castigo, era o reflexo exato da vibração que eu sustentava. O dia em que tudo começou a mudar foi exatamente o contrário. Eu estava quieto, não esperava nada, não queria provar nada. Só sentei, respirei, fechei os olhos e pedi. Mas não pedi com urgência, pedi com calma. Uma calma estranha, como se eu já soubesse que ia dar certo, mesmo sem ter sinal nenhum disso. Era um estado de aceitação, de rendição. E ali, naquela paz, eu senti. Algo se moveu. Não teve barulho, não teve milagre instantâneo, não teve sinal místico no céu, mas o ar ficou diferente. Meu peito abriu, e pela primeira vez, eu senti que tinha sido ouvido. Não porque eu falei mais alto, mas porque eu vibrei mais fundo. O campo não precisa de grito. Ele só responde quando a gente entra em coerência com o que realmente quer. E naquela hora, eu queria paz. E recebi. Aos poucos, nos dias que seguiram, situações começaram a se reorganizar. Um problema que parecia travado, de repente, deslanchou. Uma pessoa distante do nada me procurou. Um dinheiro que eu já dava por perdido apareceu.
Nada disso foi coincidência. Foi sintonia. Foi eco. A realidade se mexeu porque eu parei de empurrar e comecei a permitir. E isso só aconteceu quando meu coração se acalmou o suficiente para escutar, ao invés de só pedir. É engraçado pensar que, por tanto tempo, eu achei que precisava insistir, que o universo premiava quem fazia mais força. Mas não é sobre esforço, é sobre entrega. E a entrega não acontece na tensão, acontece na calma, uma calma vibracional, uma certeza interna que diz, já está vindo, e mesmo que não tenha vindo ainda, eu já sinto como se estivesse a caminho. E é isso que muda tudo. Hoje, quando eu vou pedir, eu não corro. Eu respiro. Eu não tento convencer o universo. Eu me alinho com ele, porque entendi que o pedido mais poderoso não é aquele cheio de palavras. É o que nasce de um coração que confia. Um coração que sabe que a vida tem seu próprio ritmo. E quando a gente entra nesse ritmo, até o silêncio vira resposta. E talvez seja por isso que, durante muito tempo, eu esperava um sinal. Qualquer coisa. Um número que se repetia. Um sonho revelador. Uma ligação inesperada. Algo que me dissesse, vai dar certo. Mas nada acontecia. E quanto mais eu esperava lá fora, mais a dúvida crescia aqui dentro. A dúvida era um veneno silencioso. Corroía a confiança de dentro para fora. Eu até pedia, mas ao mesmo tempo duvidava. E o universo, que é espelho, devolvia exatamente isso. Mais dúvida. Foi num dia comum, lavando a louça, que caiu a ficha. Eu estava pensando no que queria muito viver, e quase automaticamente me veio aquele pensamento sabotador. Será que um dia vai acontecer? Mas antes que ele tomasse conta, eu respirei fundo, e pela primeira vez, respondi diferente. Vai acontecer sim, porque eu já sou isso. E naquele instante, eu senti algo mudar. Foi sutil, mas foi real. Como se uma engrenagem tivesse se destravado. A resposta não veio por mensagem, nem por mágica. Veio dentro de mim. Foi uma certeza calma, que brotou no lugar onde antes só tinha medo. Era como se uma parte minha dissesse, você finalmente entendeu. Não é sobre receber, é sobre parar de impedir. E a maior barreira entre mim e aquilo que eu queria era a dúvida que eu alimentava todos os dias, disfarçada de realismo ou prudência. Eu acreditei mais no medo do que no milagre. E foi isso que bloqueava tudo. Quando eu soltei a dúvida, a realidade começou a andar. Coisas que estavam travadas há meses começaram a fluir. Ideias surgiram. Pessoas certas apareceram. E o mais impressionante, eu parei de buscar respostas. Porque eu já me sentia respondido. Não pela lógica, mas pela vibração. Era como se o universo dissesse, agora sim. Agora você está pronto para ver o que sempre esteve aqui. E isso só aconteceu quando eu parei de pedir provas. A dúvida cria um ruído, uma interferência no sinal. Você até emite o desejo, mas ele sai com interferência como um rádio mal sintonizado, e a resposta não consegue chegar. Mas quando a fé entra, o sinal limpa, a vibração sobe, e tudo começa a fazer sentido. Não porque tudo se resolveu, mas porque você resolveu confiar antes. Confiar sem garantia. Confiar porque sente, não porque vê. E esse é o salto. Hoje, quando percebo que a dúvida quer voltar, eu paro, respiro e lembro. Não preciso mais me convencer. Eu só preciso me lembrar. Me lembrar de quem eu sou, do que eu vim fazer, do que já vivi e superei. A resposta não está no futuro. Está na vibração que eu sustento agora. E é por isso que eu achava que transformação era um processo demorado, que precisava de meses de meditação, anos de leitura, uma jornada inteira de autoconhecimento. Mas um dia, do nada, no meio de um pensamento solto, eu me entreguei. Foi só um segundo, um instante em que o controle caiu, em que eu parei de brigar com a vida e, sem perceber, deixei ela me atravessar. E naquele segundo alguma coisa em mim virou do avesso, mas de um jeito bom. Não foi planejado, não foi ensaiado, não veio de uma técnica, veio de um cansaço sincero de tentar segurar tudo. Eu estava exausto, e ao invés de lutar contra, eu simplesmente aceitei. Soltei o corpo, soltei a mente, soltei a ideia de que precisava me proteger.
E foi nessa entrega que a energia mudou. Não fora de mim, mas dentro. Como se algo que sempre esteve preso tivesse finalmente espaço para respirar. É estranho dizer isso, mas parecia que o tempo parou. Eu senti uma leveza no peito. Um silêncio que não assustava, mas acolhia. Uma presença que não dava respostas, mas tirava o peso das perguntas. E ali naquela entrega eu percebi. O que eu tentava alcançar estava sempre aqui. Eu é que não parava de resistir. A entrega não foi uma desistência. Foi um reencontro com o que sempre foi meu. Mas eu não conseguia tocar porque estava ocupado demais tentando controlar tudo. Foi nesse segundo que eu entendi por que a lei da atração não funcionava para mim antes. Eu dizia o que queria, visualizava, afirmava. Mas por dentro eu não soltava. Eu segurava com medo, com urgência, com ansiedade. E quando você segura com medo, o campo entende que você não confia. E se você não confia, ele não pode se mover. Mas quando você solta de verdade, até por um segundo, o campo percebe e responde. Não foi um pedido, foi uma entrega. Uma entrega silenciosa, sem palavras, sem promessas. Só eu comigo mesmo, olhando para o fundo da alma e dizendo: chega, chega de lutar com a vida. Chega de tentar provar meu valor. Chega de tentar controlar o que não está nas minhas mãos. E esse chega, mesmo dito em silêncio, foi ouvido. Foi sentido, porque a vibração da entrega tem uma força que nenhuma técnica imita. Desde esse segundo, tudo começou a ganhar outro tom. As mesmas situações pareciam diferentes. A ansiedade cedeu espaço para a curiosidade. O medo se transformou em presença. E eu passei a viver com menos pressa, porque entendi que, às vezes, basta um segundo de verdade, um segundo em que você para de correr e simplesmente se entrega ao que já é. E talvez seja por isso que eu achava que quanto mais forte eu pedisse, mais rápido o universo ouviria. Repetia frases em voz alta com toda a força que eu tinha. Escrevia afirmações, visualizava, gritava mentalmente para a realidade mudar. Mas parecia que nada se movia. Até que um dia, eu me cansei de implorar. E no silêncio, percebi algo que mudou tudo. Não era sobre a altura do pedido. Era sobre a profundidade da emoção com que eu sentia aquilo já sendo real. Foi difícil aceitar isso, porque meu ego queria controlar. Ele dizia: você tem que fazer mais, forçar mais, repetir mais vezes. Mas a vibração da conquista não nasce do esforço. Nasce da convicção calma. Daquele momento em que você sente no corpo a realidade que ainda não chegou, como se já estivesse ali. E não é teatro, não é fingimento. É uma lembrança do que, em alguma dimensão, já é verdade. E isso muda o jogo inteiro. Eu comecei a testar isso de um jeito simples. Ao invés de pedir por algo, eu me colocava num estado de gratidão como se já tivesse acontecido. Ao invés de dizer quero, eu dizia obrigado, mas não com palavras soltas, com emoção real. Respirava fundo, fechava os olhos, imaginava aquela realidade acontecendo e deixava meu corpo reagir como se fosse verdade. Meu coração batia diferente. Meu rosto mudava. Eu sorria sem motivo. E era nesse instante que o campo quântico respondia. A lei da atração sempre esteve ativa. Eu é que não estava vibrando com clareza. Porque pedir, todo mundo pede. O que poucos fazem é vibrar como quem já recebeu. E é aí que mora a chave. A vibração da certeza é muito mais poderosa que a do desejo. O desejo parte da falta. A certeza parte da abundância. E quando o campo sente isso, ele não precisa mais de provas. Ele só precisa continuar se movendo para alinhar a tua realidade com aquilo que você já sente como seu. Comecei a aplicar isso em várias áreas. No amor, na saúde, no dinheiro. Não como uma técnica, mas como um estado de ser. Passei a viver como quem já tem, como quem já é. E isso mudou a minha frequência. Eu dormia mais leve, acordava com ideias novas. As pessoas reagiam diferente a mim. Não era mágica, era coerência vibracional. Porque quando a emoção e o pensamento andam juntos, a matéria responde. Sempre. Hoje eu entendo que gritar não acelera o processo. Aliás, muitas vezes atrasa, porque revela desespero, e não fé. Quando eu aprendi a silenciar e simplesmente me alinhar com a sensação de já é meu,
tudo começou a fluir com mais naturalidade. E essa naturalidade me levou para... Demorou para eu perceber que grande parte do meu pedido vinha contaminado por insegurança. Toda vez que eu desejava algo no fundo, havia um ruído, um medo de não ser digno, uma necessidade de convencer o universo, como se eu tivesse que fazer uma apresentação perfeita para ser aceito. Era como se eu estivesse tentando provar meu valor, implorando com argumentos, ao invés de simplesmente confiar. E enquanto eu tentava provar, eu só reforçava a ideia de que eu ainda não tinha. A mudança aconteceu num dia em que eu estava cansado demais para performar. Eu sentei, fechei os olhos, respirei fundo, e pela primeira vez, eu pedi em silêncio, não com o corpo tenso nem com a mente ansiosa, apenas com o coração exposto cru. Eu pedi sem querer convencer, sem buscar aprovação, sem me justificar, e naquele instante, eu senti uma presença, como se o campo dissesse: agora sim, eu entendi o que você quer. Foi ali que caiu uma ficha importante. O campo quântico não precisa que eu grite, nem que eu seja perfeito. Ele não reage à força do meu pedido. Ele reage à autenticidade da minha vibração. E quando eu tiro a pressão de ter que provar alguma coisa, eu permito que o pedido flua limpo, direto, claro. Foi nesse estado que eu comecei a perceber pequenos sinais. Coisas que antes passavam despercebidas começaram a me tocar com mais força. Coincidências, intuições, pessoas certas surgindo, ideias novas aparecendo. E foi tudo sutil, nada cinematográfico. Mas dentro de mim, eu sabia. Alguma coisa tinha se mexido. E o mais impressionante é que eu não fiz nada de especial, além de parar de tentar ser especial. Quando você solta essa carência de aprovação, o campo se reorganiza com leveza, porque agora ele está respondendo a alguém que se reconhece, que já se sente inteiro. E essa inteireza tem uma frequência magnética. Não exige, apenas atrai. A lei da atração começa a operar de verdade quando a gente tira a máscara, quando paramos de agir como se fôssemos pequenos e começamos a nos lembrar do que somos. Não é sobre arrogância, é sobre verdade interior. É quando você pede sem medo de parecer bobo, quando você se coloca diante da vida e diz, com o coração aberto: eu confio em quem eu estou me tornando. E aí, o campo entende que não há mais resistência, só presença. Desde então eu nunca mais pedi com desespero, porque eu entendi que não preciso provar nada a ninguém, nem ao universo, nem às pessoas, nem a mim mesmo. E é nessa humildade consciente, nessa verdade despida, que os maiores milagres começaram a acontecer. E o mais curioso é que esses milagres não vieram embalados em fogo de artifício. Eles vieram na forma de... Por muito tempo, eu achei que o segredo era pedir certo, escolher as palavras com cuidado, repetir da forma correta, colocar intenção nas frases. Mas quanto mais eu me prendia ao formato, mais eu me esquecia do essencial, o sentimento por trás. A vibração que acompanha o pedido, a convicção silenciosa de que aquilo que estou pedindo já está vindo, porque pedir é fácil, todo mundo pede, mas manter a certeza mesmo quando nada ao redor muda, isso é que é raro. Foi observando minha própria ansiedade que entendi isso. Quando eu fazia um pedido e depois ficava inquieto, vigiando os sinais, interpretando tudo, tentando controlar cada detalhe, no fundo, eu estava dizendo ao universo: eu ainda não confio. E aí percebi. A dúvida após o pedido é como um cancelamento. A gente joga no campo quântico uma instrução vibracional misturada, e o campo se confunde. Ele sente mais a dúvida do que o desejo. A maior virada veio quando eu parei de pedir como quem está tentando, e comecei a sentir como quem já sabe. Não era um saber intelectual, era corporal. Aquela sensação de que algo já está vindo, mesmo sem evidência nenhuma. E quando isso acontecia, meu corpo reagia diferente. Eu respirava com mais paz, caminhava com mais leveza, sorria por dentro. A certeza silenciosa se tornava mais poderosa do que qualquer frase repetida. A lei da atração responde a essa certeza como se fosse um imã. E ela não precisa ser gritante. Basta ser estável, presente, coerente. Quando eu sustento essa vibração por mais tempo do que sustento a dúvida,
É nesse momento que a realidade começa a se reorganizar. E não precisa forçar. O campo sente. Porque essa certeza tem uma assinatura energética única. É a assinatura de alguém que parou de pedir por medo e começou a pedir por consciência. Eu me lembro de uma vez em que desejei algo grande. Eu pedi uma única vez, com o coração limpo, e depois não toquei mais no assunto. Mas todos os dias seguintes eu vivi como se aquilo estivesse em processo. Eu agradecia silenciosamente, agia em congruência, e semanas depois, algo aconteceu que me mostrou. O universo estava organizando tudo desde o primeiro minuto. Ele só precisava que eu não atrapalhasse com a minha ansiedade. Hoje, quando alguém me pergunta como pedir da forma certa, eu não falo de palavras. Eu falo de estado interno. Porque a surpresa da vida não vem do que você quer. Vem do quanto você realmente acredita que já é seu. E quando essa crença se torna um lugar de habitação dentro de você, aí sim, o próximo passo não depende mais do seu esforço, mas de pedir com coração e alma. Me diz, por quantas vezes você pediu algo com o coração apertado, esperando que o mundo mudasse primeiro para você poder se sentir seguro? Quantas vezes você olhou para o céu, para o travesseiro, para o teto do quarto, tentando entender por que as coisas ainda não estavam como você queria? Talvez agora você esteja começando a perceber que o pedido mais forte não sai da boca, sai da alma. E se por um instante você respirasse fundo e sentisse como se aquilo que tanto deseja já fosse real? E se parasse de esperar provas e começasse a viver como quem já foi atendido? A transformação começa exatamente aí, nesse momento em que você troca o desespero pela presença, a urgência pelo silêncio, a dúvida pela vibração de certeza. Não tem ninguém do outro lado do universo esperando que você atinja a perfeição. Só tem um campo de energia, pronto para responder à frequência que você escolhe sustentar. E essa escolha é sua, é íntima, é diária. Você não precisa de promessas. Você precisa de prática, de respiração consciente, de um segundo de entrega verdadeira. Então, o que você vai sustentar hoje? O medo de não ter? Ou a leveza de já ser? O pedido aflito? Ou a vibração de quem confia? Você já tem tudo dentro de você. Agora é só deixar o campo sentir quem você realmente é. Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou alguma parte aí dentro que estava adormecida, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e volte aqui todos os dias. Porque esse é o tipo de conversa que não termina em um vídeo só. Essa é uma jornada.